Começou mais um Pode Falar podcast, sempre com um convidado muito legal, mas dessa vez o cara é legal. É um cara muito gente boa, que eu admiro muito. Cara, eu só trago gente que eu admiro, porque tem um papo interessante. E quem eu trouxe hoje é Paulinho Ajax. Quem é você, Paulinho Ajax? Legal é você para começo de conversa. Eu também te admiro pra caramba, admiro a Integre. Eu sou o Paulinho Ajax, da agência Pajax, que esse ano a gente faz 18 anos, que coincide com o período que eu retornei para Dourados. Eu sou nativo daqui, criado e mal criado aqui, e fiquei um período longe, né, para estudar, para ver o que eu ia fazer da vida, de 94 e até final de 2002. De 2003 eu retorno, foi quando a gente abriu a agência. Então eu tô aí com a agência, esse ano faz maioridade. Cara, e é isso que eu ia falar, porque eu sempre busco na memória de onde eu conheço a pessoa, de onde eu conheço o convidado. E assim, quando eu cheguei em Dourados, a agência era a Pajax. Então assim, eu cheguei, era urgência, não tinha nem agência ainda. Então só tinha o nome Integre na bagagem, mas não, nada mais, nem portfólio tinha. E aí eu fui buscar saber quem eram as agências da cidade. E aí era, cara, a Pajax já era a agência mais tradicional, a agência mais conhecida da cidade. Então assim, cara, o que você viu desses 18 anos pra cá? Como que começou? Como que foi esse início todo? Cara, é uma transformação absurda a gente viveu que eu começo a comparar, principalmente na área, em todas as áreas que a gente vê na cidade em desenvolvimento. A parte de arquitetura, não tem nem o que dizer, mas essa parte de comunicação a gente viveu muita transformação. Principalmente agora mais recente, que você é até pioneiro nessa parte digital, né? Foi uma grande transformação. Mas assim, o que mudou, que eu percebo que mudou é que existe sim, apesar de a gente nunca achar que está 100%, mas existe uma valorização do trabalho das empresas de comunicação, das agências, dos profissionais que trabalham de freelance perto do que era, porque era uma coisa... Primeiro que os investimentos eram muito pequenos, sim, a não ser empresas que já tinham no seu costume, na sua verba de estar fazendo as mídias, na época principalmente mais convencionais, que é TV, rádio, outdoor. Isso já existia, mas muita gente começou, chegou um café maravilhoso aqui, mas muita gente foi mudando isso, a gente viu uma transformação positiva, sabe? Eu acho que o curso de comunicação, eu acho que muita gente de fora, então eu acho que a gente também não é falsa modéstia, mas acho que a gente colabora também, como a agência nossa colaborou, como a Integre colaborou e colabora, e como a gente colabora e as outras agências também, e o curso de publicidade e assim por diante. Mas eu acho que está melhorando muito, Tarcísio, está melhorando muito. Cara, não, mas eu ia comentar isso, né? Porque, cara, hoje em dia ainda é difícil, né? Nosso mercado ainda é um mercado que está em construção, né? Nessa questão de comunicação, de publicidade e propaganda, até mesmo de marketing digital, né? Porque, assim, a gente está no interior do interior do interior, né? A gente vê uma coisa assim que eu vejo muito aqui. Cara, a galera daqui tem muita qualidade. Eu pago pau, cara. Eu vejo os profissionais daqui, a galera... Cara, a galera é muito boa, a galera de agência, tem muita gente de vídeo também muito boa, a galera de web é muito boa, o trabalho que as agências fazem é muito bom, mas às vezes eu percebo que o mercado em si ele ainda está começando a aprender e apreciar e valorizar essa qualidade, né? Eu fico imaginando há 18 anos atrás, cara, como que era isso? Cara, é isso que é muito interessante, porque eu começo a lembrar o que a gente... Assim, se eu te falar 18 anos atrás, qual que era o sonho de uma agência? Que para crescer mesmo, era ter uma conta pública. Eu me lembro disso, a época que eu cheguei aqui, porque quem tinha um faturamento e tinha até se sentia mesmo uma agência, era quem atendia a conta pública. Sim. Eu até tive a oportunidade, um período no início, atendi algumas contas, mas assim, quando era por privado, me perdoa até falar, mas eram migalhas mesmo, eram coisas pequenininhas, sabe? Era um trabalho ali, um trabalho a colar, investimentos pequenos, né? Claro, a gente tinha alguma coisa a mais que a gente fazia, que era desenvolver marca, a parte não a produção, mas a criação e auxílio no jingle mesmo, né? Muita letra eu pude estar fazendo junto com a produtora, outras as produtoras fizeram, mas é muita coisa assim, era até caseiro demais as coisas, né? Você falou de agência, a agência começou na casa da minha mãe e do meu pai, num quartinho super pequeno,
sabe? Um quarto que talvez tivesse 2,5 por 2,5. E lá eu comecei com um notebook, que eu tinha um notebook que era na época, há 18 anos atrás, não era comum ter um notebook, Com tá? 18 anos atrás. Era muito, muito bacana. Eu lembro que eu cheguei de São Paulo, consegui comprar lá, todo mundo falou, nossa, você tá equipado, não sei o quê, né? Mas começou também devagarinho, assim. Mas a gente passou muito, muito aperto, Tarcísio, assim, muito aperto mesmo. Foi muita insistência. Eu não vou te falar que teve momentos que eu tive vontade até de parar. Isso eu nunca falei para ninguém, mas teve momentos. Mas eu sempre tive muito apoio, assim, da família e a fé, né? Acreditar no dia melhor e fazer dia melhor. E a gente vai amadurecendo, e graças a Deus que eu não parei, porque eu sou muito, muito satisfeito. Sim, mas a galera dessa nossa área, acho que quem nunca pensou em parar, tá começando, né? Que parece ruim a gente falar, mas isso é fato, não, né? É normal. Eu acho que tem hora que você fala, caramba, eu vou fazer outra coisa, eu vou trabalhar para uma empresa, eu vou... Sim, eu queria falar assim, uma época eu queria falar assim, cara, acho que eu vou para os Estados Unidos, uma época que estava começando a oferta de emprego, mais uns 15 anos atrás, assim, no terceiro ano da agência. E você vê, e ainda bem que a gente insiste, né, cara? A gente está construindo uma história aqui. Ah, com certeza, com certeza. Essa questão de pensar em parar mesmo, eu não necessariamente pensei em parar, né? Mas eu pensei em me afastar um pouco da agência. Tanto que foi o que aconteceu. Esses 3 últimos anos, eu tive bem afastado da agência, né? Assim, sempre tive aqui, sempre... Mas, assim, a cabeça parece que estava em outros lugares, sabe? Comecei a empreender outros negócios, comecei a ir para outros caminhos. E aí pensei seriamente, cara, eu acho que eu vou deixar a agência rodando e vou cada vez mais me afastando. Mas aí, do ano passado, deu todo aquele baque, eu falei, cara... Eu gosto muito disso, cara. Eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. E aí foi onde veio de novo, foi acendendo aquela paixão de novo. E agora, esse ano, voltei com tudo e dedicado. Aí foi o contrário, os outros negócios eu deixei rodando e voltei a fazer o que eu realmente amo fazer, que é isso aqui. E assim, você até comentou, né, da questão do offline, do digital e tal. Quando eu cheguei aqui, as agências eram basicamente offline. E aí eu comecei, vim fazendo site, né? Tanto que na época tinha o Paulo Lobo, né? Que é referência na questão de site e tudo mais. E aí comecei fazendo site aqui, site ali, e aí foi caminhando para o digital. Comecei a fazer vídeo, por incrível que pareça, eu pensei em desistir do digital lá no começo, lá em 2010, e falei, cara, eu vou para vídeo, porque vídeo eu acho que vai dar certo. E acabei pegando muito trabalho de vídeo aqui também. Mas aí teve uma mudança de curva ali, que foi um site que eu fiz na época que era o Perfil Universitário, não sei se você lembra. Site antigo de foto de balada, essas coisas e tal. Inclusive eu conhecia a sua agência porque na época o meu sócio Emerson foi visitar vocês eu me lembro disso. Para tentar oferecer, né, espaço publicitário para os clientes de vocês e tal. E eu lembro que ele chegou na agência e falou, cara, você tem que ver a estrutura dos caras. Não, cara, os caras são muito bons, que não sei o quê. Eu já falei, pô, né? Então já desde aquela época já acendi, assim, né? E aí a gente começou a cada vez mais a ir para esse campo do digital, tinha o site, começamos a fazer trabalho na época de gestão de conteúdo e tudo mais, e foi se posicionando. Até 2015, mais ou menos, eu acho que a maioria das agências ainda não estavam posicionadas no digital. Algumas terceirizavam, outras não faziam. Como que foi essa transição de vocês de começar a trazer o digital para o dia a dia, de começar a atender os clientes também nesse meio digital? Tarcísio, a parte digital eu enxergo primeiro assim, eu acho que tudo que é trabalho, claro que existe um aperfeiçoamento, né? Só que o digital eu acho que ele é uma coisa assim, uma loucura, entendeu? Você sabe mais, até tem mais propriedade que até a gente para falar isso. É uma loucura porque ela não são dias, não são semanas, são horas, são segundos, né? A gente teve que se adaptar a estar atendendo também a parte digital, mas assim, o nosso foco, que eu sempre falo, ele é o offline 100%, e o digital ele entra para complementar, para conectar e para ter uma comunicação que possa ter integração, que possa ser integre. Então assim, a gente acabou se adaptando
não era o nosso foco, sabe? Eu sempre tive um pouco de, não resistência, mas vou te falar, um certo cuidado, porque eu venho da parte, principalmente, eu sou apaixonado por filmes publicitários, né? Que é minha paixão, o meu grande sonho era ter um comercial veiculando numa rede de TV, essa parte de rádio, de peças impressas, eu sou apaixonado por isso. Mas só que não tem como eu não vou fazer só o que eu gosto. Né? Não que eu não gosto de digital, mas eu digo assim, a gente precisou se adaptar mesmo pela necessidade, não tinha como, sabe? Muita coisa no começo a gente não fazia, a gente tentava terceirizar ou indicar uma outra empresa para estar cuidando disso, mas hoje assim, a gente teve que aprender. E para isso, como eu não posso saber tudo e nem quero saber tudo, a gente traz profissionais que saibam, né? Porque eu não vou saber tudo, entendeu? Claro que eu posso ajudar muito no que eu sei, mas então minha forma é trazer equipe que possa conhecer do assunto e me ensinar e a gente oferecer isso para os clientes. Mas, assim, eu vejo que é uma coisa, é uma loucura, é uma coisa e muito mais séria do que parece também. Eu acho que são comparações, é complicado de falar, mas pra gente lá, pra mim, tô falando Paulinho agora, pra eu desenvolver um mapa de mídia pra uma TV, pra eu ir atrás do público perfeito, faixa etária, programação, fazer custo por mil, eu venho dessa geração aí. Pra mim isso é tranquilo. Agora, pra você fazer um anúncio pela parte do business do Facebook, gente, eu acho um bicho de 7 cabeças, entendeu? Eu, Paulinho, pra fazer. Então, assim, porque ele muda toda hora. Então, e eu vejo também como é sério isso, cara. Como é sério você fazer uma campanha online. Então, claro, por isso que eu busco pessoas da equipe para me ajudar nisso daí. Mas, assim, eu acho uma coisa, sinceramente, é muito sério. Se você fizer errado, não é tão simples. Não, vou fazer por aqui. Você errou 0 ali no negócio. É muito sério, cara. Para você achar teu público, tem macetes, tem dentro do próprio Facebook existe N coisas que só quem está estudando toda hora vai te oferecer. Então eu acho assim, o digital ele me deixa inquieto assim, e eu volto a falar, eu não consigo saber 100%, então cada vez eu vou precisar de gente que saiba. Mas assim, como você falou, equipe é tudo, cara, porque assim, quando eu comecei era só eu estudei, eu fazia, eu fui muito centralizador durante muito tempo. Isso foi muito ruim para mim, porque assim, eu achava que eu conseguia imprimir uma qualidade, mas aí não tinha ritmo, não tinha entrega, e aí vem aquela velha questão de ser um enrolado, né? Eu falei, cara, não quero ser enrolado, então preciso de gente. Cara, e equipe não tem, cara. Hoje se a Integre é o que é, se hoje a gente conseguiu se manter, cara, pelas pessoas que passaram por aqui, cada um que passou, cada um que contribuiu, fez a diferença, né? Mas uma coisa que eu acho interessante, que você comentou, né? Por exemplo, cara, eu gosto mais de estar ali, eu não gosto muito de meter a mão na massa, é complicado. Pra te falar a verdade, nem eu hoje mais faço isso. Porque eu aprendi um negócio, cara, que até tava fazendo um story, que foi onde a gente começou a conversar ali, a questão de gestão, bicho. Porque assim, hoje, para quem está começando, é muito fácil para quem está começando, talvez imprimir muito mais qualidade em relação até mesmo que a gente está fazendo, né? Porque a pessoa está concentrada naquilo ali, está fazendo aquilo ali, e a grande sacada do digital é isso, quanto mais debruçado em cima você tiver, mais qualidade você vai conseguir entregar. E muitas vezes para quem está começando com 1, 2 clientes, ele consegue fazer isso. Só que quando começa a crescer, começa a ter problema. Por quê? Porque não tem gestão. E aí é onde a questão da bagagem de ter empresa, da bagagem de lidar com equipe, da bagagem de realmente ter uma visão diferente do negócio faz diferença. E é por isso que eu falo, cara, hoje assim, o que eu ouço de Paulinho Ajax, cara, é só coisa boa. Só coisa boa. Todo cliente que passa por você, assim, que eu conheço, todo mundo que já fez algum trabalho, todo colaborador fala, cara, é um cara incrível. E eu tenho a mesma percepção. E é isso que faz diferença, cara, no final das contas. Porque, assim, você ter um bom relacionamento, você ter um bom atendimento, você saber lidar com as pessoas, você ter todo esse conjunto é o que faz diferença, né? Porque a gente não... Chega uma hora que não faz nem mais sentido a gente meter a mão na massa para as coisas, né? Mas como gestor, eu acho que é aí que faz total diferença, né? E, enfim... É a dica que eu deixo para quem está começando, né, cara? Comece a investir em gestão, porque vai chegar uma hora que você vai ter que ter gente e trabalhar com gente
tem que ter jogo de cintura ali, né, cara? E uma coisa, Tarcísio, envolvendo esse assunto aí, que envolvendo o marketing, mas num sentido geral, eu vejo assim, como agência, um posicionamento meu é não ter quantidade mesmo. Eu sei que parece até aqui das frases feitas, qualidade, né, quantidade, mas não. Eu vejo cada vez, e eu sinto, e estou vivenciando isso, o cliente ele precisa de uma atenção mais que especial sua. E eu me vejo muito tranquilo nisso, que é onde eu entro, de conhecer, de conversar, de estar próximo, de realmente estar 100% à disposição de ouvir. Porque, cara, quando você tem quantidade, não vai... eu não acredito nessa comunicação que é... Como que eu falo? De sincronia mesmo com o cliente, de você entender do negócio, saber como é que funciona. Cara, ou você tem que ter profissionais assim que não são fáceis, porque demanda tempo, demanda experiência, tudo. Então a ideia também minha é ter menos mesmo. Mas porque esses caras, bicho, quando você se entrega com esses caras, com essas marcas, você consegue dar mais atenção, você consegue ter maiores resultados, você está entendendo melhor do negócio dele. Você consegue cobrar bem porque ele está tendo resultado e você vai... Em questão financeira e de reconhecimento é muito maior do que ter um trocento, sabe? Trabalhar também, né, cara? Isso é uma coisa que eu cada vez quero mais, sabe? Falar, mas você não quer crescer? Não é não querer crescer, eu quero crescer com quem já está comigo, crescer juntos. Exatamente. E eu não tenho... hoje, eu não tenho vontade de... Minha equipe hoje é extremamente reduzida, eu preciso estar dando uma aumentada... para poder atender os que estão em casa, mas a minha ideia não é ser uma agência gigante mesmo, não é, e mudou muito essa loucura, né? Eu fiz uma reforma na agência no começo da pandemia, pertinho da pandemia, que não adiantou nada, entendeu? Nós não usufruímos disso, sabe? Então é muito louco isso até, de estrutura, a gente mudou a forma de trabalhar, mas uma coisa que eu vejo também, assim, para quem está na área, o que você for fazer, faz com apreço, faz o melhor de você, dá atenção. Se for para pegar 3, 4 coisas e fazer mais ou menos, não faça. Agradeça, seja honesto, fale, eu agradeço, eu não posso pegar. Mas dê o melhor naquilo lá, cara, porque os caras, as pessoas são carentes do mínimo que é essa responsabilidade, que é raro hoje, né? E é legal, assim, eu acredito muito no que você está falando, porque é justamente o que eu estou vivendo. Há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás... A gente passou por um boom, assim, porque a gente estava posicionado desde o início no digital. E aí, site praticamente, assim, eram poucas empresas que faziam. E começou a vir muito cliente. A gente já chegou a ter 60, 65 clientes aqui dentro. Gente, é muita gente. É muita gente. E assim, uma loucura, cara. A gente começou a não conseguir mais entregar... qualidade, eu acho que é o 3º podcast que eu já falo disso, mas assim, a gente não entregou a qualidade, cara, comecei a não conseguir dar conta, sabe quando começa a bater aquele desespero, você já não aguenta nem olhar o WhatsApp mais porque você sabe que é bomba, sabe? E aí, cara, veio aquele desespero, e aí muita gente trabalhando, porque você tem que aumentar muito a equipe, aí no final das contas você vai ver, você não tá ganhando dinheiro, exatamente, porque seu custo tá lá em cima, né? E não tá tendo qualidade, você começa a ver cliente falando mal do seu trabalho, porque assim, o trabalho é bom, mas você não tá entregando nos prazos que você combinou, você não tá tendo todo o cuidado que poderia ter, o cliente já teve uma experiência boa contigo e agora não tá tendo uma experiência tão boa, e aí, cara, deu aquele surto, eu falei, cara, o que eu tô fazendo, pra onde que eu tô indo? E aí, de 2 anos pra cá, a gente falou, não, vamos organizar a casa. Organizamos a casa, enxugamos nossa equipe, apesar de a gente ainda ter uma equipe grande, mas a gente enxugou bastante em relação a o que cada um vai fazer, deixar tudo muito organizado. A gente reduziu lá de 60 clientes, hoje a gente está com 23, 24 clientes. E são os clientes que já estão com a gente há muito tempo, que é isso que você falou. Essa relação, quando a gente constrói essa relação, quando você começa a fazer um trabalho que você conhece o cliente, falha sempre vai existir uma coisa ou outra, exato, mas só que a falha se torna uma oportunidade quando você está próximo, né? Porque você enxerga, você consegue até mostrar isso para o cliente como um caminho, né? Olha, isso aqui não deu certo, mas isso aqui mostra para a gente um caminho. E aí fica muito mais gostoso de trabalhar, né? E você pega empresas, eu acho legal alguns exemplos de empresas, assim, né? Sem citar nome, mas, por exemplo, tem um cliente nosso que a gente está se conectando cada vez mais, já temos bastante tempo, que até para você aprovar alguma coisa, você trazer ideias ou soluções, você não precisa ir direto
no cabeça que era aquele que te contratou. Você começa a conhecer também que você tem um gerente de tal setor. Sabe os caminhos, você já vai, você já traz pro cara que vai aprovar o negócio mordidinho mastigadinho, sei lá, prontinho. Cara, o cara fala assim, putz, os caras já pensaram lá na frente do que você, né? Porque eu acho que cliente também não aguenta que você fique perguntando coisa que você tem que hora, né? e que você tem que saber. Sim. Agora é igual, se eu não te conheço, se eu não convivo com o Tarcísio, como é que eu vou saber da cor que você mais gosta, do tipo de música, de como que é você? Então isso que é a convivência, isso que é a conexão, isso eu acho, isso é publicidade. É um relacionamento, né, cara? Daí muda o negócio, o cara se surpreende entre aspas. Você traz aquilo pronto, porque você já sabe. Facilita a vida do cara, né? Porque assim, as empresas já contratam a gente porque eles precisam de alguém para demandar isso, né? Muitas empresas que nós atendemos têm marketing interno. Exato. Mas ainda assim a gente cria uma relação tão boa com esse marketing interno que, cara, que só soma forças, né? E aí, como você falou, fica muito mais fácil. Você já sabe o caminho, você já sabe por onde ir. Dificilmente você tem retrabalho de ter que refazer as coisas, porque você se torna mais assertivo. E aí o trabalho fica muito mais gostoso, né? Porque a gente consegue pensar à frente, a gente consegue fazer coisas mais legais. Trazer oportunidades, porque você já sabe o perfil do cliente. Exatamente, isso é muito legal. E a melhor coisa, começam a falar bem de você. Né? Porque a gente gosta quando um cliente recomenda, quando um cliente fala bem, quando o cliente faz questão de falar que você é a agência dele, né? Então, cara, eu acho que isso é muito legal. Então, pivotando um pouco o assunto, aqui você comentou que o ano passado você fez a reforma e tal, e aí acabou nos usufruindo por conta da pandemia, e até eu queria saber como que foi essa transição, essa loucura que foi o ano passado, do home office, do Covid, para os clientes, para a gente aqui foi uma loucura. Como que foi lá também na Ajax? Foi muito, como para todos, uma experiência nunca vista nas nossas histórias ali. Foi muito louco o negócio. Eu no início, Tarcísio, eu tinha um pouco de restrição de realmente fazer um home office mesmo. Eu achava que não ia ser tão necessário. Daí a Fernanda, que é minha esposa e cuida da parte administrativa pra gente, ela sempre foi batendo nessa tecla, né? Nós vamos ter que pensar. Mas daí você começa a ver o troço tomando uma proporção, mesmo que você... E era como a pandemia, algo novo, de informações, tudo novo, você realmente saber como que ia rolar isso. A gente definiu isso, eu me convenci que era preciso e a gente ficou aí quase 9 meses aí fora, né? Não parados, óbvio. Sim. Que não parados, mas fora da gente. Foi uma loucura pra gente, foi uma coisa... cara, é uma coisa que eu nunca imaginei viver na minha vida. E eu vou te falar, para a relação da equipe, eu não vou falar, eu acho que não faz falta demais o convívio. Não adianta a gente falar, não, é possível. Claro que é possível, mas faz falta. Então, a galera tá perto. É diferente, cara. Só que não é o que a gente quer, é o que a gente precisa fazer. Né? Então hoje, pra você ter uma ideia, a gente tá ali, nós somos 5 pessoas só. Dessas 5, 2 só trabalham no período da manhã, que tem filhos e por conta disso tudo a gente achou melhor, por respeito ao profissional, trabalhar em casa no período da tarde, por conta para esse período sem escola, papapá, tudo isso que vivia. Então a gente tá assim, 50-50, sabe? Mas a gente teve que se adaptar, foi uma coisa louca. Só que por um lado também achei bacana, sabe? É uma mistura de estranhamento, mas eu curti. Eu fiz um escritório em casa, fiz o meu urgência ali, parece que eu voltei o tempo ali, porque sem ninguém perto, né? Mas a gente se adaptou e deu certo. Com os clientes deu certo. Tem poucos clientes que eu tive que teve muita visita presencial, mas sempre fui de máscara, sempre tive todo cuidado. Eu não vejo isso ceticamente, não vejo que é algo muito sério, sabe? Com certeza. E até ia te perguntar essa questão dos clientes, como que foi o impacto em relação aos clientes? Aqui pra gente nós tivemos uns 4, 5 clientes que acabaram saindo porque realmente fechou praticamente, né? Por conta do que foi do setor de treinamentos, restaurante. Então a gente teve alguns impactos nesse sentido. Como que foi para vocês lá? Nós, assim, os clientes que nós atendemos, né? Esse ano a gente teve aí, acho que entre ano passado e esse ano, umas duas
baixas de clientes aí, mas não foi por esse motivo mesmo. Mas falar assim, porque a agência fez... Então, não é por causa da... Porque os setores são setores que não influenciaram, não foram tão influenciados. Sim. Que a gente atende bastante do ramo de saúde, são 3 empresas da área de saúde, então tem a parte de combustível. Então, se você olhar, são empresas que não... Que são, o impacto não é tão porque grande. precisam, são coisas que são necessárias, né? Então a gente assim não sofreu em relação a isso, não podemos reclamar. E tô falando de cliente, eu acho que é até legal um assunto que eu acho muito legal, que eu tinha vontade de conversar com você. A gente tem às vezes essas baixas, né? Sim. E essas baixas às vezes não são por pandemia, às vezes são por coisa normal. Exatamente. E eu vejo que uma parte da gente sempre fica, putz, será que se a gente perder esse negócio de perder cliente, eu não acredito em perder cliente, sabe? Eu acredito em empresas que mudam. Sim. E eu acho isso que tem que ser muito natural, né, cara? Como uma coisa pode durar, pode acabar. Sim, e eu não tenho problema, assim, não tenho problema nenhum com isso. Porque às vezes eu acho que isso às vezes é uma tristeza. Putz, perdeu a conta. Não, cara, o cara mudou. Eu já perdi várias. Eu fico triste quando eu perco uma conta, quando eu sei que eu poderia ter feito algo que exatamente. Aí eu fico na bad. Daí é diferente, mas, assim, né? Se a empresa mudou, se mudou gestão, se mudou o perfil, ou se não tem conexão, às vezes. Não tem conexão, cara, é normal. Normal, assim, essa movimentação é super normal. Nós temos um grupo de clientes que nós atendemos durante 7 anos. Mudou muita coisa lá dentro, mudou a agência também. Então né? e eu assim, uma transição natural. Agora, quando é aquela coisa assim, que tem o cliente, que eu falo, cara, esse cliente eu poderia ter feito mais, talvez eu não fiz tão bem, talvez eu não consegui entender ele, eu fico meio chateado. Mas é uma coisa mais comigo mesmo, assim, sabe? Sim. De poder ter feito melhor e talvez não ter conseguido. Mas daí muda, né? E também a gente tem que entender que às vezes, e acho importante, quando a gente tem essa visão e o sentimento profissional fala assim, não, eu sei que eu fiz o que eu pude. Mas às vezes o cliente, isso é até em relacionamento, a pessoa acha que você não fez o que você pôde. Então também, às vezes pode até falar, puxa, mas não me atendeu bem. A verdade ali só 2 sabem, né? Mas assim, só cada um. Mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que é isso... Mas é um lance que tem que saber lidar com isso também. Tranquilo. Porque senão a gente surta, né? E aqui na agência, assim, a gente passou muito por isso, de medo de perder cliente, de putz, aquela conta a gente não pode perder, e você acaba surtando, e quando você vê, você tá mais paranoico do que qualquer coisa, né? Então, hoje a gente já não tem mais essa crise, assim, né? A gente consegue mapear muito bem os clientes e saber, cara, esse cliente aqui tá com a gente, esse aqui tem risco. Porque o risco, quando a gente avalia risco, é assim, cara, será que a gente está conseguindo conectar? Exatamente, e é conectar às vezes. E às vezes não é nem culpa, fala assim, é culpa do... Mas às vezes não rolou, não tá rolando uma conexão. Como se for igual um relacionamento, né? Às vezes não rolou ali, de não tá conseguindo falar. E você tem esses pressentimentos, às vezes, que eu falo pra Fernanda, Fernanda, isso daí não vai... Cara, passa 1 mês, 2 meses, é batata. Eu não sei, acho que é porque a gente vai aprendendo, né? Eu comentei aqui, eu fiz um podcast com o Rony e eu tava comentando com ele, eu falei, cara, a gente tá num nível assim que quando a gente senta pra conversar com o cliente a primeira vez, a gente já sabe se vai dar certo ou não. Pior. Começou o trabalho, já tá definido. Você sabe se vai rolar, se não vai rolar. Porque a gente vai criando ali um feeling, né, de entender o que conecta, o que não conecta. E chega um tempo que assim, a gente mesmo cansa, né? Fala, cara, não tá legal. A gente não tá conseguindo fazer algo legal para esse cliente. E você até se incomoda de ser pago por isso, né? É muito engraçado. Você fala assim, putz, mas... E às vezes... Cara, é estranho, né? Tem um caso recente, né, de uma cliente nossa de anos já, e é muito amiga minha, amiga pessoal, se tornou depois de cliente, e de 1 ano pra cá a gente não tava fazendo um trabalho legal pra ela e tal, e chegou o final do ano passado, a gente conversou, falei, olha, eu acho que a gente não tá mais conseguindo entregar o que você precisa, né? E aí acabou que a gente continuou fazendo trabalho junto, mas eu tô ajudando ela, tô ensinando ela a fazer as coisas ali, porque ela trabalha de forma autônoma, né? Cara, não muda nada, parceiro, né? Mas assim, como agência, a gente falou, cara, infelizmente eu não tô conseguindo achar caminho para te atender bem, sabe? E aí encerrou o contrato normal, mas continua a parceria.
gerando conteúdo, ensinando, fazendo as coisas, pontualmente fazendo um trabalho ou outro ali. E, cara, é muito legal quando a gente chega nesse nível de conseguir entender, né? E falar, cara, acho que isso é melhor, né? É igual, como você falou, terminar um relacionamento amigavelmente. Não precisa ficar falando mal né, daquilo que você conviveu, né? Eu acho que... De forma alguma. Mas assim, vamos ser sinceros também. Tem aqueles clientes que passam pela agência que você fala, meu Deus do céu, assim, não vou cuspir no prato que eu... mas assim, você torce às vezes para que acabe até, né? Com todo carinho e respeito, mas que acabe, porque tem cliente que parece que não encaixa. E a galera tem que pensar também até quando, assim, a agência, ela tem essa responsabilidade para o sucesso de uma empresa, porque isso não é da agência, isso é um conjunto, né? Um equilíbrio, sabe? O sucesso da venda, tudo. Eu sempre falo, puta de uma campanha maravilhosa, sabe? Para uma empresa X, faz de conta Y lá, sei lá, de varejo, cara, impecável. Chega lá, não tem uma equipe de vendas, uma gestão legal, né? Você faz uma campanha maravilhosa pelas redes sociais, coloca um número de WhatsApp lá que é para o pessoal vender, ninguém atende aquele WhatsApp, não tem um sistema de gerenciamento. O que adianta? Então, assim, até que ponto a gente tem que saber que isso é uma coisa que tem que ter dos dois lados, né? Exatamente. E às vezes se a gente não tem essa consciência, essa maturidade, a gente acaba achando que... Não, você fala assim, desculpa, mas eu sou um merda. Fala assim, não dá nada certo, sabe? Mas não é assim. O problema tá na pessoa, entendeu? É o que mais na acontece, empresa. Paulinho. Eu costumo dizer, esse podcast é pra gente falar naturalmente, então assim... É porque eu não tô falando pra ninguém, nem você, eu tô falando no geral. Exatamente. Não tem nome nenhum assim, aqui. Cara, eu falo, quando a gente olha as empresas de fora, a maioria das empresas a gente olha e fala, cara, nossa, é todo mundo tão sério, todo mundo tão organizado, todo mundo... E aí quando você começa a conviver, você fala, é todo mundo louco igual a gente, cara, é um bando de gente louca, um bando de gente diferente que faz aquilo funcionar. E aí, como são pessoas diferentes, cara, se conecta, conecta. Se não conecta, não conecta, né? E o que mais acontece é isso, cara, de empresa que é desorganizada internamente. Não tem um processo interno, não tem uma boa gestão de equipe de vendas, não está atenta ao atendimento ao cliente. E aí acaba colocando nas costas da agência uma responsabilidade que acaba não sendo dela, né? E aí, isso é muito natural, cara, muito natural. Tanto que hoje é um critério pra gente, né? Se a gente identifica que a empresa não corresponde aos objetivos que ela está colocando, que ela não tem como atingir aquilo ali, a gente é muito claro já nas conversas de falar, olha, eu acho que isso não é legal. A gente tem até um framework que a gente faz uma análise com o cliente, e aí eu fico confrontando. Eu já tenho até fama de chato já, porque eu sou chato, né? Eu fico brigando com o cliente o dia inteiro, né? Mas brigando no bom sentido, assim, de não, vamos fazer isso, não, por esse caminho, assim, aquela coisa de se discutir ali a estratégia. Então, cara, eu faço questão de falar para o cliente, a gente não faz milagre, a gente não está aqui para prometer triplicar seu faturamento. Exatamente. Do dia pra noite. A gente está aqui para fazer um trabalho para ajudar você a crescer. E esse crescimento ele tem que ser coerente também com o que a sua empresa é capaz de crescer, né? Porque senão fica aquela coisa, o combinado não sai caro, né? E se isso não for combinado, no final das contas a culpa sempre é da agência. Exatamente. E a gente, por isso que é legal a gente falar realmente o que a gente pensa. Pessoal, e com jeito, né? Sim. Porque são negócios e a gente tem que ter jeito, mas é importante a gente falar o que a gente pensa, a gente deixar claro, falar assim, olha, cliente, eu vou fazer o que você está me pedindo, mas eu não concordo. Eu falo isso sempre. Então, assim, eu com todo respeito, eu não concordo, acho que isso não vai dar resultado, acho que isso vai dar um problema. Cara, e é muito legal porque quando você é transparente, você fica com menos medo de agradar e que sem medo de falar a verdade, muda o negócio. Os caras começam até te ouvir. Eu tenho tido experiência de aprender, depois desse tempo todo, a ser mais assertivo, mais verdadeiro no que eu vou falar com o cliente. Isso tem me ajudado. E às vezes você acha que, às vezes numa primeira conversa, o cliente fala, não, mas tá errado o que você tá falando, não concordo. Próxima vez ele vai lembrar, você vai indo com jeitinho, o cara fala, não, vamos fazer, você tem razão. Então acho que isso, daí volta aquela conversa nossa, é relacionamento, é confiança, cumplicidade, o troço muda. Se você não construir essa cumplicidade, esse relacionamento
não vai. Aí vira birra, aí Exatamente. vira de tudo, mas nada que vai dar certo, né? Cara, é muito louco isso. Eu sempre fico muito reflexivo quanto a essa questão, né? De se relacionar com o cliente, de saber o ponto. Às vezes, eu erro muito nisso, porque eu sou muito intenso e às vezes eu falo e eu vou lá e tal, eu posiciono junto com o cliente. E assim, os clientes que a gente convive aqui já me conhecem, né? Então a gente direto dá umas rusgas, assim, mas no sentido positivo, não é de concordo ou não concordo, não, é de discutir intensamente mesmo. Ô Tarcísio, mas você já errou a mão? Porque uma vez eu errei a mão com um cliente, faz uns 3 anos, é cliente ainda, graças a Deus. Eu me pedi perdão pela forma que eu falei, porque a minha intenção era melhor, mas eu fui agressivo nas palavras, sabe? E não é por aí, por isso que eu falo assim, tem que ir com jeito, né? Não. Porque depois eu ouvi o que eu falei, porque eu te falei, cara, esse cara foi maravilhoso comigo. Porque se eu fosse ele, eu tinha falado assim, cara, esquece, a conta não é sua mais. O cara foi muito... Porque eu me ofendi, era uma campanha, e ele colocou essa campanha na opinião de empresas que trabalham junto com ele, e todos analisaram, deram um veredito que achavam que estava errado aqui. E eu falei assim, ó... Então eu acho que quem deveria cuidar da sua comunicação são esses seus parceiros, porque o que eu faço, pô, não é assim, não é? Cara, mas você vê, mas assim, eu fui maturo, não imaturo, eu fui... Mas eu acho que esse ainda foi educado. Mas não pode, não é assim, eu aprendi hoje que tinha jeito de falar, mas graças a Deus, eu não sei se esse cliente vai ouvir, que é um cliente maravilhoso, que eu tenho um carinho, um respeito, amo a marca dele. Talvez ele vá lembrar desse assunto, mas ele ficou quase 4 meses sem falar comigo. Caramba. Mas ele foi extremamente honesto e justo, que não paramos em nenhum momento de fazer o trabalho, de receber dele o FII mensal, mas ele me deu um gelo, daí passou. Mas eu acho que aí também existe a cumplicidade e o carinho do respeito, que isso segurou esse relacionamento comercial. Sabe, que poderia ter sido afetado. Eu não falei palavrão, nada disso, mas eu acho que não é assim. Porque, cara, os caras estão aqui pra gente ajudá-los, então não é você também sendo tão duro às vezes. Eu digo assim, eu poderia falar a mesma coisa falando diferente. Não, mas você tá... Mas é que eu tava, acho que na época eu tava de saco cheio já. Você tá certíssimo. E assim, eu pesei a mão, você falou 3 anos, eu acho que tem uns 3 meses que eu pesei a mão. E a hora que eu vi, né, em grupo, porque a gente tem os grupos dos clientes. Sim, tal, que é uma loucura isso, né, Tarcísio? É uma loucura. Domingo, sábado. E aí, do nada, lá, uma das pessoas da equipe lá postou um negócio meio atravessado, assim, que pegou num lugar que dói, sabe? E aí eu soltei os cachorros, né, por áudio lá. E aí na hora só que como você falou, bom relacionamento, né? Na hora já falei por telefone com o gerente lá, ele falou, não, vamos conversar aqui, desse lá. Me desculpei por ter pesado a mão naquilo ali, porque assim, como você falou, poderia ter falado, só que de uma forma diferente, né? E aí, assim, continuamos com o cliente, também continuamos com o relacionamento. Mas é porque existe um relacionamento de confiança, senão, né, é o que segura. Então você vê como a gente volta de novo, como é importante isso. Cara, desenvolver relação com o cliente. Hoje os clientes, nós temos clientes que estão com a gente há 11 anos, 8 anos, 9 anos. Então, é uma relação, né? Uma vida. É um ticket médio maior que casamento, cara. Exatamente. Você pode ter certeza. É um ticket médio do caramba, 10 anos, pô. 10, 11 anos, né? Isso é gostoso, pô. Sim. Eu acho que... Eu lembro muito de ouvir o Washington Oliveto, quando ele fala dessa questão de relacionamento, eu acho muito bacana, mesmo muita gente achando ele antigo e tal, sabe? Eu digo a galera, a geração mais nova aí dos seus 19, 20 anos aí da comunicação, mas é um cara que ele sempre fala isso, que ele tinha relacionamento que virava pessoal com os clientes, sabe? De viajar com o cara final de semana, só que isso trazia para ele sacadas, sabe? Coisas que só esse relacionamento... Não estou falando que você vai viajar com o teu cliente final de semana, pode falar, um exemplo, né? Viu, pessoal? Não precisa passar as férias em Miami com o cliente, mas se ele convidar e pagar, por que não, né? Para fazer uma imersão. Mas eu acho que é por aí, eu acho que faz diferença. E os caras eram assim, entendeu? Os caras iam jantar junto, né? Sem pandemia, tudo. Acaba tendo... Então, era mais assertivo o negócio, já saber
qual que era a intenção do cara. Quando eu falo, não é só gosto de cor, de tipo de voz que o cara vai gostar. É de você conseguir pegar... Eu costumo dizer assim, o bom trabalho é quando a gente consegue entender o que o cliente quer, só que sem simplesmente fazer o que ele quer. Exatamente. Trazer para o campo da técnica. Matou a pau, Juvenal. Trazer para o campo da técnica, organizar aquelas informações que ele tem e devolver para ele de uma forma didática. Sabendo qual que é o interesse da pessoa como gestor, diretor ou de uma equipe. Porque você sabe onde eles querem chegar. O caminho não precisa ser aquele que está na mente dele, é por isso que ele está contratando a gente. Exatamente. Mas você vai chegar naquilo e só isso vem com conhecimento. Tanto que eu brigo direto com o povo aqui na agência, eu fico puto quando falo, mas o cliente quer tal coisa. O cliente não quer nada. Eu até zoo, né, brincando com isso. Não, o cliente não quer nada, não é o que o cliente quer. Se o cliente a gente só faz o que o cliente quer, a gente não vira só um copia e cola. Exatamente. Então, assim, quando o cliente passa alguma coisa pra gente, é justamente pra gente pegar aquilo ali, conceber, pensar em cima daquilo ali e devolver pra ele algo que vai agradar ele. Mas se a gente simplesmente falar, o cliente quer verde, o cliente quer roxo, não, o cliente quer que mexe isso aqui, o cliente quer que troca aquilo ali. Cara, assim, é normalmente o tipo de relação que dá errado. Agora, quando o cliente fala, olha, ele traça o objetivo, ele traça o sentimento, ele traça a visão que ele tem, e a gente consegue estruturar e devolver isso para ele, cara, é certeiro, sempre dá certo. E é interessante que quando tem essa conexão que você está dizendo, vem os resultados, né? E não é querer dizer assim, é porque ele concorda com o que a agência fala que tudo dá certo. Não. Não é que ele concorde, mas a partir do momento que esse cliente ele te ouvir mesmo e fala assim, peraí, tem confiança, não tá falando à toa, vamos pensar junto, até isso. Porque daí dá, cara, é muito legal. Parece que quanto mais as conexões essa parceria mesmo de enviar a campanha, o cara já entender que você já vai se acertando, parece que os resultados vêm que fica natural. É uma sinfonia, né? E uma sintonia. É natural, né? Porque assim, já chega, você já entende ali de raciocínio, você já consegue formatar aquilo ali, você já consegue pensar na estratégia, é tudo muito mais dinâmico, né? Até é muito mais difícil, eu não sei pra vocês como mas pra gente é muito difícil quando entra um cliente novo. Assim, os 3 primeiros meses, meu irmão, super e dá um desespero, porque você assim, a gente já vem com essa loucura que a gente não pode errar, né? Que uma agência não pode errar, a gente já vem com esse peso todo, né? Sim. E aí, assim, o cliente, por mais que assim, a gente combina, a gente fala, não, primeiro mês a gente vai fazer um trabalho um pouco mais voltado pra gente analisar, pra gente estruturar planejamento e tudo mais. Não, é isso que eu quero, tá? Uma semana o cliente, e aí, quanto que vai sair? Então, assim, lidar com essa ansiedade do cliente também é algo que a gente precisa aprender, mas depois que passa esse ciclo ali dos primeiros meses, você começa a entender, você começa a entrar no ritmo, você começa a conhecer as pessoas, aí fica muito fácil o trabalho, né? Você consegue se adiantar, se antecipar e cada vez ser mais curioso, né, cara? Ser curioso, eu falo assim, tem cliente nosso que tem um cliente em específico que eu acho muito bacana o posicionamento da pessoa que gerencia lá, que dirige essa parte que é ligado ao marketing, né, quando a gente vai conversar, e ela me falou, uma grande profissional, ela falou assim, Paulinho, eu não quero que vocês, eu não quero ter que falar tudo que vocês vão fazer, aquela velha coisa, eu quero que vocês provoquem, que vocês vão atrás, minha área é tal, procure saber leiam sobre essa área, e eu acho que ela tá certa, entendeu? Sim, que entra naquilo, então eu tento falar isso, porque vamos ser curiosos, vamos atrás, surpreender os, né? É diferente, você chega com um troço e já fala assim, vai entender, é agro? Tá, como é que funciona isso? Gente, você não vai virar um especialista, mas vai atrás, pelo menos o básico, pra você não fazer merda. Porque como a gente lida, isso eu acho que é a parte mais legal da nossa profissão, né? Você lidar com vários setores e aprender muita coisa diferente ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que o que é muito legal é essa oportunidade da gente entrar num segmento, né, que somos leigos a princípio, igual o agro, por exemplo, né? Ou a medicina, enfim. E aí você começa a aprender sobre aquilo, a visão que você tem é diferente da pessoa que já está com a cabeça enfiada naquilo. Você começa a olhar coisas diferentes para levar. E é isso que faz diferença, porque daí gera uma conexão. Quando você apresenta tudo isso,
cabeça do seu cliente vai longe, então ele começa já a trazer outras conexões e aí a coisa flui. Mas se ficar nessa de, o cliente quer isso, pediu aquilo, você... Mas o cliente não passa nada pra gente, não, também a gente tem que, né, a gente tem que... Não, é claro que às vezes o cliente não passa mesmo, às vezes não quer nem te atender, mas daí você tem que ir atrás, falar, fulano, eu preciso a gente conversar, a gente precisa pelo menos o básico aí, o mínimo de informação. E aí é o posicionamento da agência também, né? Porque quando começa a acontecer esse tipo de situação de você não conseguir se comunicar com o seu cliente, cara, é nítido já que não vai funcionar. E é angustiante, né? Não, se acontece isso, a gente já sabe que não vai funcionar, a gente já sabe que a tendência daquele cliente não continuar é muito grande, né? E às vezes não é nem por mal, porque talvez o momento dele não é aquele, o momento, a expectativa que ele tem em relação à agência seria outra, talvez. Então, assim, volta aquela questão de uma relação que não se constrói, né? E é normal, provavelmente às vezes ele pode ir para uma outra agência e vai dar super certo. Isso que eu ia falar. E não é que uma é melhor que a outra, é porque era para dar certo com o outro. Exatamente. Tudo bem, vamos para cima. Né? Nem todo mundo se conecta com todo mundo, né? Tem um perfil, tem uma questão de modelo de trabalho, de modelo de atendimento, né? Que é diferente de um para o outro. E às vezes um conecta mais com um, conecta mais com o outro. E aí eu até vou tocar num ponto aqui, que eu não vou dizer que é polêmico, mas assim, entre as agências de Dourados, né? Teve um período que eu via mais rixa, assim, né? Entre uma agência e outra. Eu não gosto do fulano, porque o ciclano pegou o cliente meu, e tinha aquela coisa toda. De uns tempos pra cá, eu acho que tá todo mundo mais maduro, assim, né? Eu acho. As coisas estão muito mais... As agências estão muito mais equilibradas e muito mais entendendo ali quais são os seus perfis de clientes, né? Mas... eu até esqueci o que eu ia falar. Das rixas de agência? Das rixas. E tipo... Como que você vê essa questão de cliente, perfil de agência? Porque no final das contas, cara, tem mais de 10 mil empresas só em Dourados, né? Exatamente. E se fosse dividir, vamos colocar aí 100 clientes para cada uma, ia ter que abrir mais umas 30 agências para dar conta. Exatamente. Né? Mas eu acho que esse lance dessa competição... Eu acho que isso sempre vai rolar, mas eu acho que é legal quando isso quando é com jeito, com carinho e sem o peso da maldade aí. Sim. Entendeu? Você olhar e falar, olha que legal que os caras fizeram, é diferente. Muda o negócio, se inspirar. Agora eu acho muito tóxico, ia falar tóxico, muito tóxico você ficar vivendo no que o outro está fazendo, entendeu? Ou falar assim... ou viver aquilo, você viu que merda que fizeram? Você viu? Olha que tipo de criação. Cara, eu acho que opinião, tudo bem, mas mas às vezes esse negócio de ficar com a loucura de olhar um concorrente, quando eu falo nesse sentido, se a gente olhar como concorrente, porque eu acho que a gente poderia estar muito melhor se a gente somasse as forças, exatamente. Né? Nunca a gente foi todos unidos, não estou falando de você não, estou falando até de todo mundo, de todos, assim, a gente nunca teve uma... A nossa categoria... não é unida, não é unida, isso já tentamos muitos anos atrás, mas não rolou. Mas eu acho que tem que ter um pouquinho desse lado gostoso, mas eu acho que... eu já ouço, às vezes a gente ouve falar que entra alguém que foi de uma outra agência e fala assim, o pessoal ficava de olho. Mas eu acho isso legal, eu não sinto isso no meu coração de ficar... Já perdi, voltar a falar assim, já tive cliente que saiu, conta grande que saiu da gente para uma outra agência, teve uma conta que era muito significativa para isso. Não desejei nenhum mal, não desejo, pelo contrário, acho que até essa outra agência está atendendo e atende muito bem, acho que teve uma conexão e está indo super bem, que fique muito bem. É o mercado, né? Mas daí é de cada cabeça mesmo, mas eu acho que eu acho que no passado era mais mesmo, Tarcísio, era mais explícito, hoje eu acho que é uma coisa... Eu digo assim, no começo, quando eu digo pela gente, assim, né, pela Integ, no começo, quando a gente começou a se posicionar como agência, porque vamos colocar até 2012, 2013, a gente nem sabia o que a gente era. Porque não existia agência digital, a gente atendia basicamente internet, era mídia social e site. Nessa época nem consideravam isso agência, né? Tanto que outras agências contratavam a gente para fazer serviço para os clientes e tal. Só que quando a gente se posicionou como agência, o nosso processo foi o inverso. Ao invés de a gente entrar no digital, a gente começou a entrar
de atender como um todo, né? Aí ouvi muita crítica direta, assim, de algumas pessoas de outra agência me falaram, olha, isso aí que você está fazendo não é legal, porque você está entrando não sei do quê. E aí teve questão também já dessa questão de colaborador, que saiu da agência. Que tem isso, que rola isso, né? E aí, assim, ficou eu lembro que tinha algumas rixas nesse sentido, assim, né? Mas depois, cara, eu acho que pelo menos eu percebi que era mais uma questão, assim, de uma percepção geral do que realmente aconteceu, porque nunca tive problema com ninguém, nunca vi uma agência ali, de fato, fazendo mal para outra. Exato, né? Eu também eu desconheço isso. Se rola, deve ser muito pessoal de ser de é uma coisa muito pessoal e que está muito íntima em cada um. Exatamente, que às vezes as pessoas, né? Eu acho que, mas como você falou, tem muito espaço, você tá louco, tem muita coisa que a gente não tem noção, sabe? Sim. Que tá rolando aí. E outra, que a gente tem que dar atenção para quem está em casa, galera, porque essa turma, às vezes, você pode potencializar investimento de cliente com resultado. Quando eu falo em tudo, em trazer ideias, trazer coisas, e por que não coisas que que possam trazer lucro para a agência e para o cliente, sabe? Eu tenho vivido isso, Tarcísio, teve uma experiência recente esse ano com um cliente que, uma benção, eu agradeço a Deus, ao universo, a mídia que entrou nessa parceria e principalmente ao cliente, por confiar na gente, que foi a gente fechou um negócio muito bacana que a gente não esperava esse ano, em relação à TV mesmo, sabe? Uhum. Que vai dar muito trabalho gostoso pra gente. Então, assim, por que não você... E a gente insistiu em levar isso junto com a mídia pro cliente. Sim. E deu certo, sabe? Então, assim, não tem explicação. Daí você fala, caramba, que gostoso, né? Assim, e às vezes a gente esquece disso, sabe? Eu tava meio dormindo para essas coisas. Sim, eu confesso que eu também, porque assim... Você fica naquela, pô, eu preciso faturar mais, e você vai atrás de novos clientes. Cara, fazendo uma conta básica, só conseguindo trabalhar mais, aumentar os investimentos, ganhar mais a confiança dos clientes, nós diminuímos a quantidade de clientes mais que a metade e aumentamos o nosso faturamento. E que loucura isso, né? Cara, e como que isso, acho que se isso acontece comigo, com você, deve acontecer com muita gente que está ouvindo a gente, né? Seja qualquer agência, né? Não estou falando, sim. Pode ser uma pessoa só. Sim. O urgência que a gente brincou, que a gente começou, pode ser 2, 3, não importa. É muito isso. Eu vejo assim, antigamente, mudando um pouco de assunto, mais ainda no assunto, a nossa taxa de conversão de contatos que caíam era muito grande. De cada 10 clientes, a gente fechava 7. Né? Daí depois começou a diminuir. Hoje a nossa taxa de conversão é muito baixa, assim, de cada, 20 clientes a gente fecha cada contato que chega, né? E eu percebi que muito porque começou a pulverizar, então tem muita gente no mercado que está cobrando extremamente barato para fazer as coisas, fazendo promessas grandiosas, assim, pegando o comparativo do que você faz e falando, não, eu faço isso por isso. Exatamente. E isso acabou pulverizando um pouco. No começo eu me assustei, eu falei, cara, isso é muito ruim, porque está saturando o mercado. Mas depois eu comecei a perceber que é cíclico. Esses mesmos clientes que muitas vezes entram nesse tipo de situação, de ir pelo preço, de simplesmente fechar um orçamento porque está mais barato, e muitas vezes muito mais barato, esses clientes retornam. Né? E retornam, às vezes, mais maduros em relação ao que querem, em relação a ouvir, em relação a até mesmo a gente conseguir trazer um resultado melhor, talvez, do que naquele momento em que ele estava, muitas vezes, não entendendo muito bem o que é o trabalho, e aí simplesmente tomou uma decisão por preço, né? E aí, para essa galera que está, né, nesse momento entrando no mercado e competindo com o preço, cara, é quase certo que vai dar ruim, porque é muito difícil você manter qualidade com um volume muito grande, porque você cobra pouco, você tem que atender muito para você faturar, e aí você começa a não atender bem. Se você for atender bem, você tem que pôr gente é caro, o custo vai lá em cima e aí quebra. Então, fica a dica aí, né, disso que você comentou também. Cuidar de quem está em casa e crescer junto com esse cliente, eu acho que é a fórmula para dar cada vez mais certo, né? E daí vai falar que eu falei assim, eu não quero ser uma agência com milhares de contas, eu só não soube me expressar no começo da conversa. Não que eu não quero ser eu não quero ser uma agência grande, eu quero ser uma grande agência. Exatamente. É bem diferente, então é diferente. Eu posso ser grande sem
Estou falando assim, ter 60, 70, 80, 100 contas, sabe? Porque eu não vejo, assim como ter essa qualidade, sabe? Não sei que fosse um holding de agências gigante, como a gente tem aí nível mundial, tudo. Mas o negócio que você falou de preço, cara, a gente não vende preço, né? E como a Integre não vende preço, não é preço, é outra coisa, a moeda é outra. Né? Assim, a moeda, o valor é outro. A moeda é a mesma. Pode ser até dólar, se quiser, Bitcoin. Chegou a fazer uns trabalhos em dólar, é bem interessante. Muito legal. Mas assim, o que valoriza é outra coisa. E a galera tem que cuidar desse negócio do que tá cobrando, sabe? Sim. Sabe? Mas, cara, o duro que falta, Tarcísio, até uma referência de tabela para todo mundo, sabe? A gente, claro, eu acho que a gente vai porque a gente tá na lida. Sim. A gente tem ideia, a gente sabe que com certeza são similares valores e coisas, mas mas a galera que tá começando não tem um parâmetro também, né? Não sei, talvez falte isso, não sei. Uma forma de entrar no mercado é justamente você entrar com um preço muito mais baixo, porque você não tem tanto portfólio, você não tem tanta abertura de mercado. Estrutura, equipe, né? Imposto, E aí acaba entrando com um valor menor, porque é a forma de entrar no mercado. Eu não vejo isso como algo negativo. Não, como eu fiz isso quando eu fiz freelance antes de ter agência, muito tempo. Eu acho que o problema está justamente na promessa, sabe? Porque é possível você entrar com um preço competitivo, desde que a entrega seja compatível. E o que normalmente eu vejo que é o erro da galera que normalmente não dá certo com isso, é você prometer tudo aquilo que talvez uma agência mais estruturada vai prometer na sua proposta, e aí você não consegue entregar, né? E aí é onde normalmente dá problema. Mas eu não vejo, cara, eu acho que é muito isso que você falou. Se a gente tivesse uma consciência maior de precificação, uma consciência maior tipo, de linhas de trabalho, eu acho que a gente trabalhava menos e ganhava mais. Exatamente, todos. Todos, né? Isso que era legal. Hoje, por exemplo, dificilmente eu consigo atender uma pessoa que está começando, que ela só quer uma coisa muito pontual ali. É difícil eu parar toda a minha equipe para entregar aquilo ali, né? E parece que você está falando, mas a Integre não só quer pegar trabalho grande. Gente, não é trabalho grande, é porque você tem um compromisso ali. Exatamente. E um compromisso com quem te contrata mensalmente e você tem um compromisso com as tuas contas também. Exatamente. Então, olha que negócio, se você tirar um pouquinho dali, você já estragou ali, né? E não é aquela coisa... empresa grande, a gente pega muita empresa que está começando, né? Mas a questão é o momento, né, da empresa. Então tem empresas que estão no momento que estão começando muito mais consciente em relação aos investimentos que precisam fazer, muito mais consciente em relação às etapas que ela tem que passar. E tem gente que está começando, que está só começando, então assim não está muito consciente do como um todo. E aí qualquer trabalho que a gente faça muitas vezes nem vai trazer resultado para aquela pessoa, porque ela não está nem preparada para atender aquilo ali que... Eu fico muito preocupado quando alguém que nos procura está criando uma empresa que vai lançar semana que vem, ela não tem uma marca definida, ela não tem um nome definido direito, não tem principalmente uma marca, né? E ela quer fazer uma campanha em uma semana, um mês. Isso já me assusta. Eu já vejo que começou errado. Exatamente. Como a gente teve experiência de ter... Não foi uma vez, foram várias vezes. Clientes que nos procuraram um ano antes de abrir a empresa. Para desenvolver a marca, conceito, tudo. Daí é diferente. Então, e não é menosprezando que não tem mais assim, cara, você tem que começar já pensando na tua identidade antes de qualquer coisa, né? Sim. Reservar a tua URL no domínio, nessas coisas que você não sabe, no registro da marca e patente. Exatamente. Eu vejo assim uma empresa, vou fazer até um merchan de graça aqui, mas eu não sei se vocês conhecem a Suprema daqui. Pô, sensacional o trabalho, sensacional. Eu acho que a gente tem que divulgar isso também, gente. É dono quem registra, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente. É caro. Caro é você ter a tua estrutura e ter que tirar a tua estrutura da tua fachada, do teu uniforme, do teu material todo, por conta do nome que você pegou que alguém já tem. Nós tivemos um caso, né, de um cliente muito antigo nosso, que tem vários outros negócios já aqui dentro. Eu não vou citar nomes. Não, claro. Mas assim... Foi esse processo de 9 meses de gestação da marca, antes mesmo de lançar e tal. E aí chegou num determinado momento, essa cliente chegou e falou, e aí, a gente registra a marca? Puta, mas é R$3.500, será que dá problema? Na época eu falei, registra porque
a marca é sua se você registrou, é bem isso. Cara, você acredita que não deu um mês que registrou, lançaram um negócio aqui em Dourados, no mesmo segmento, com o mesmo nome, e cara, deu até um negócio de justiça aí, mas como a marca estava registrada, como estava tudo posicionado, acabou que a outra pessoa teve que ir lá e tirar e mudar nome e tudo mais. Mas, cara, já pensou se não tivesse registrado o trampo que ia ser? Não, porque a gente às vezes acha que a gente teve a grande ideia, que essa grande ideia é só nossa, mas eu tô aqui, tem um cara no Japão, do outro lado do mundo, que pode ter a mesma ideia. Não é que um é melhor que o outro, mas daí quem chega antes vai antes, entendeu? Sabe que pode acontecer de alguém ir lá e copiar? Né? Existe maldade no também mundo, infelizmente. Mas às vezes é muito isso que você falou. Duas pessoas tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Né? Será que a gente é tão maravilhoso e único assim, que a gente é uma estrela, a gente está num patamar outro, que tudo é só, né? Então tem que ter esse cuidado, isso é uma coisa muito importante. Sim. E pra gente encerrar aqui, que eu acho que já tá dando... Já deu mais de uma hora, eu acho, hein? Faltam 10 minutos. Então beleza. Então tá, podemos encerrar. Pra gente encerrar aqui os nossos últimos 10 minutos... Vou cantar pra você, Tarcísio. Mentira, eu não canto. Eu ia até comentar com você, por que não trouxe a mascarinha lá? Eu tenho uma máscara, várias. Tenho lindas máscaras. Cara, como uma dúvida que eu sempre pergunto, como que você lida com a questão equipe? Porque assim, Dourados a gente não tem os profissionais que já são qualificados, que são pessoas que já dominam bastante, elas estão atuando. E é uma tendência muito natural que esse profissional, quando ele tome uma certa consciência e musculatura, ele vá trabalhar por conta, porque é muito mais lucrativo. A gente sabe que muitas vezes o cara ele consegue ali, trabalhando por conta, ele trabalha menos e ganha mais. Mas como que você lida com essa transição de equipe, formação de equipe, e principalmente essa galera nova que está começando, que vem assim, às vezes a milhão, que a gente não consegue nem acompanhar de raciocínio? Eu vou te falar que de tudo da agência, para mim, o que me mais pega é essa questão da equipe, porque é muito louco. Parece que... mas é que é assim mesmo, né? Parece que quando o negócio está redondinho, desanda um pouquinho, passa um pouquinho ali. Só que, cara, cada vez eu vejo assim, que eu aprendi assim... Eu sou muito frio, digamos, quando alguém quer sair, não com a pessoa, mas com o meu sentimento de eu não fico chateado, eu não falo assim, tem que ficar, jamais, né? Nunca ninguém saiu por mal, só por bem, até hoje todos são pessoas queridíssimas que construíram história lá, mas eu tento eu visto uma carcaça para não sofrer com aquilo, e no fundo eu sofro, porque você tem uma história ali, né, cara, e às vezes esse negócio tá indo tão bem. Mas assim, eu acho que das coisas mais difíceis para mim é quando a equipe... Tanto é que a gente tá com uma equipe extremamente nova lá. Até tem um colaborador que saiu daqui, que eu não fiz a proposta, falando ninguém. Tanto é que eu perguntei, você tá trabalhando? Ele falou assim, não, você tem que falar antes com... Porque eu nem sabia, é que a gente não deu tempo e não nos falamos mais. E não tenho problema nenhum, só não vou atrás de quem está em outra agência, jamais. Geralmente, quando eu jogo nas redes, ou a última vez fiz um vídeo, mando um currículo, a gente analisa. Mas assim, é fogo, Tarcísio, isso daí eu já passei algumas disso daí. Não, e tô falando isso, e quem que já saiu da agência sabe, não é por mal não de vocês que saíram, porque vocês fizeram falta. Exatamente. Porque tem valor, sabe? Cara, mas assim, é difícil, cara, porque você tem que recomeçar do zero. Sim. Hoje, eu tenho a Tânia, que tá comigo há muitos anos lá. Tô falando quem tá na equipe é a Fernanda, que acaba sendo minha sócia, a esposa, cuida do administrativo, ajuda em tudo, até na parte de criativa mesmo, de ideias, conversando, e tem eu que são os antigos ali. E eu tenho mais duas pessoas que estão há menos de um ano com a gente. Pouquíssimo tempo. Sim. Bem pouco tempo. Então é um recomeço. Então eu vejo, só que eu vi o negócio é o seguinte, cara, vai acontecer de novo. Então eu vejo que cada vez eu tenho que estar tendo... estar à frente, ter paciência. Eu tive um momento, vou ser bem sério com você, que eu achei que a agência ia rodar sozinha. Eu também tive. E não é, e eu vejo que a minha realidade não é essa. Então isso eu fui tirando de mim, eu fui me acomodando de verdade, não é parando de trabalhar, não é isso. Mas eu fui acomodando e por um lado, a minha equipe saiu, poxa, foi uma enxurrada, saiu a Gabi, foi uma galera que assim, de repente foi saindo meio que um atrás do outro, a Gabi, o Felipe e a Lívia, que era meu braço direito ali.
A Lívia e a Gabi e o Felipe foram para outros setores e, pô, deu maior força, são pessoas maravilhosas, mas foi um baque, porque era uma equipe, assim, que estava redondinha. Teve a Larissa, que saiu também, teve a Rafa, que trabalhou aqui, mas se você pegar bastante gente que saiu, assim, num período, sabe? Teve a Sara, uma outra menina também, mas que foi logo na pandemia. Então a gente, cara, foi uma baixa grande ali na agência nesses últimos 2 anos. Então hoje a gente está com uma equipe extremamente reduzida, a gente está recomeçando, só que eu vi que eu tenho que estar lá. Assim, não presencialmente, que a gente fica por conta da pandemia, mas eu descobri que a agência, eu preciso estar lá para ela rodar. Eu tirei isso da minha cabeça. Senão eu vou fazer outra coisa, e eu não quero fazer outra coisa. Então eu tenho que estar lá e construindo. E eu sei que vai acontecer, essa turma pode ir embora amanhã e eu vou ter que ir atrás de novo. Mas é uma coisa, mas mexe comigo, mano. Isso mexe comigo. Eu já sou mais emocionado, assim, cara. Não no sentido de ficar chateado, não isso, né? Eu converso com a galera que falou, cara, isso é uma oportunidade boa, vai. Mas e pelo carinho que a gente cria. Assim, eu crio vínculo, sabe, com a galera, assim. Mas, cara, é difícil, né? Mas é isso que você falou, né? Se a gente tá ali, a gente consegue ir resolvendo. Deixa eu só falar uma coisa. Esquento alguns de comunicação, mas tá tudo bem. Cara, aqui pra gente foi a mesma coisa. Do final do ano passado pra esse ano, cara, saiu todo mundo. Todo mundo praticamente, assim. Continuou da época a Débora, que tá comigo há 9 anos bastante tempo, né? A Débora, a Karine, que tá com a gente também, tá em home office. Ela tá morando em Campo Grande, mudou pra lá, né? Mas continua com a gente. E basicamente é isso, né? Mas assim, o Matheus, por exemplo, ele saiu, mas ele saiu como efetivo, ele continua como parceiro nosso. Muito legal isso. Trabalho com a gente, continua assim, sempre a gente se ajudando no que pode. Mas assim, essa galera, como você falou, cara, foi uma galera muito importante. A agência tava assim, o ano passado, foi bem isso que você falou, chegou... Você vai rodar sozinho o negócio. Tava rodando. Não, que legal. A pandemia inteira, assim, rodando sozinho. Daí tanto que eu falei, cara, comecei a estudar outras coisas, comecei a fazer outras coisas. Falei, pô, resolveu. Chegou outubro, ali, que era meu braço direito aqui na agência, né, a Fernanda. A Fernanda recebeu uma proposta muito boa. E aí, assim, aquela coisa, eu falei, cara... eu não tenho como falar pra você não aceitar, não, porque assim... Então, daí, cara, mas isso eu acho bacana, Tarcísio, isso daí. Se é uma coisa que é pro seu bem, que vai fazer você crescer, que cara, vai... E manda bala, né? Manda bala, cara, aquela coisa, você sabe que você tem uma casa um dia, Exato. Se não der certo, né? Então, assim, e é isso com toda a galera que sai, sabe? Com toda a galera que vai, enfrenta outras jornadas, e assim, eu fico muito feliz nesse sentido, porque assim, hoje tem grandes profissionais que passaram pela Integre e que hoje estão posicionados no mercado, assim, como profissionais top de linha, né? Então isso me deixa muito feliz. Mas agora a gente está numa nova jornada, né, de bastante gente nova também, mas uma galera assim que está muito afim de trabalhar e está indo. Deu aquele baque assim de começo de ano, de conseguir colocar tudo em ordem, mas agora já um caos controlado, que eu costumo dizer, né? Tipo assim, parece que tudo vai desmoronar, mas tá milimetricamente ali posicionado para tudo continuar rodando bem, né? Agora a gente já entrou num ciclo assim, mais tranquilo, começou eu acho muito louco isso. Aí de novo de forma mais suave. Porque quando o negócio parece que vai, via nesse período aí, a gente tá com a equipe, né? Saiu a Camila, a última agora. Putz, a Taninha que trabalha com o Paulinho do céu, eu não tô conseguindo dormir. Quem que vai... Cara, eu sempre pensei, vai dar certo alguma coisa. Esse sentimento nunca me faltou, essa fé e acreditar, porque eu falei, cara, alguma coisa vai rolar. É o que você falou, e a gente tem um carinho por essa turma que saiu, né, bicho? Sim, que deixa uma história absurda, assim, e sucesso para todos, né? Para a equipe que passou pela Integre, para a equipe que passou pela Pajax, também eu admiro todos, maravilhosos. Sim. Até hoje a gente não perde essa conexão, né? De forma alguma, direto, assim, sempre a gente está conversando, ou de alguma forma a gente sempre continua tendo alguma relação, assim, né? Eu tive a Andressa, que foi minha funcionária número 1. A primeira funcionária da Pajax ficou 10 anos comigo. Caramba. Cara, foi uma história também, foi um baque também, então, tipo... Só que eu te falei, eu tento falar que eu tô forte, mas por dentro eu mexo, hein, bicho? É que eu não quero demonstrar pra... Eu desmorono sempre, mas assim... Mas a gente recomeça, né? Eu tento manter a firmeza ali.
Pelo menos pra não deixar a pessoa magoada. Exatamente. Também, né? Mas vai, e dá certo, né, Tarcísio? Vai dando certo. Funciona, cara. Mas é isso que você falou, né? É estar presente. Eu acho que o meu grande erro nesses últimos anos foi justamente não estar tão presente, assim. Então nós estamos na mesma barca. E é legal poder compartilhar isso, Sim. pô. E nós estamos fodidos, desculpa, nós temos que estar aqui mesmo. Já descobri isso, eu aprendi. Eu estou fazendo terapia há uns bons anos, isso me ajuda mesmo. Meu terapeuta fala: não adianta querer fugir, é você, tem que meter a cara. Exatamente, eu continuo pensando mil e uma formas de conseguir ganhar dinheiro no automático, mas até achar essa fórmula mágica do sucesso aí, cara, não tem jeito, tem que estar ali, tem que trabalhar, tem que fazer, porque senão o negócio não vai, né? E aí, estamos fazendo história, né? Eu tenho toda a admiração aí pela Integre, por você, pela equipe, acho que a gente tá todo mundo fazendo uma história muito legal. As outras agências também, um beijo, um abraço para todo mundo. Sim, não, quero conversar com uma galera ainda aí, de agência e tal, acho que é muito isso, né, cara? A gente trazer para conversar, para trocar ideia, sair dessa coisa dessa polarização que a gente já tem na política, que tá, ninguém consegue mais conversar com ninguém, e também em outras linhas de pensamento acaba virando tudo muito uma bolha, né? Eu acho que profissionalmente falando, para nossa área, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente trazer o problema muitas vezes para a mesa, né? Porque assim, cara, se tem uma coisa que tá rolando e a gente não quer ouvir ou não tá gostando, mano, vamos conversar sobre isso, vamos analisar, vamos pensar em solução junto, né? Porque essa união é clichê, mas traz a força. Traz mesmo, não tem dúvida. Agora deu uma... Mas, beleza então, Paulinho, é isso, cara, muito obrigado, cara, um papo muito legal, tinha certeza que ia ser muito bacana. E, cara, acho que a gente tem que conversar mais vezes. Também acho, eu quero agradecer muito. Fiquei muito feliz, obrigado você, obrigado Matheus aí por estar captando nossos áudios, nossos vídeos, dirigindo a gente, satisfação em revê-lo, satisfação em te ver, tá? Tobias está aqui embaixo, maravilhoso. Hoje ele não quis participar, ele só tá aqui tá dando uma soneca aqui do meu lado, aqui, ó. Pensa num dog lindo, cara, parabéns. Show, obrigado, Tarcísio. Valeu, Paulinho. Abração, até a próxima. Fechou.